E aí? Fez a prova do Enem? O que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Mais ou menos? Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei como professor de história, tá bom? Espero que você goste. Bora pra aula! Bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo. Eu vim aqui para te ajudar, e especialmente o pessoal que prestou o Enem. Se você prestou o Enem, você deve ter uma opinião sobre como foi. As suas dúvidas, é muito importante para mim, tá bom? Vocês podem deixar aí nos comentários aquilo que vocês acharam, as suas dúvidas, questões que vocês querem que eu resolva aqui no canal, podem mandar. Mas antes, eu queria pedir um like para vocês aqui no vídeo e também pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Mesmo quem já se inscreveu, dá uma olhada para ver se continua inscrito. E também toquem o sininho aqui para receber sempre notificação quando sair um novo vídeo. Tem lá as nossas páginas no Facebook para vocês curtirem, no Instagram para vocês seguirem. Tem vários conteúdos aí bem bacanas para vocês curtirem. E vamos lá, bora para a aula para analisar o Enem 2020. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todas as guerreiras e os guerreiros que foram fazer a prova no Enem, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. E parabenizar também aqueles que não foram, seja pelo risco de pegar Covid-19, ou seja porque iam apenas fazer treineira, então não precisavam tanto fazer a prova e deixaram para aqueles que mais precisavam, com mais urgência, para passar na universidade. Porque o governo ele foi irresponsável em fazer a prova nessas condições. Vocês sabem que eu estava a favor de adiar o Enem, mas isso não aconteceu, infelizmente. Então, mesmo chegando à marca de 1.000 mortes por dia, 20 mil mortes no total, a prova aconteceu, colocando em risco mais de 6 milhões de estudantes e suas famílias. Isso gerou uma evasão muito grande, uma evasão de 51%. Foi a maior evasão da história do Enem. E também, mais irresponsabilidade ainda, barrar muitos participantes do Enem por superlotação, dizendo que isso era para manter o distanciamento e faltou espaço. É um despreparo, uma falta de planejamento que é inaceitável. Eu não imagino a sensação que é chegar lá no dia da prova, na sua sala, tinha um número marcado lá, e não deixarem você entrar, você ter que voltar para casa, você se preparou o ano inteiro para fazer a prova e no final não fez. Então isso é um absurdo. Dito isso, vamos à análise do Enem 2020. Na redação, o Enem acertou em cheio, felizmente. O tema foi sobre o estigma associado às doenças mentais, que é um tema que tem tudo a ver com o universo dos estudantes do Enem. Foi excelente que nós tivemos a oportunidade de discutir sobre isso, não de se silenciar como muitas vezes acontece. A gente está num momento de pandemia, que é um agravante, mas que normalmente os estudantes do Enem já têm toda uma frustração, uma tensão aí própria de estudar para as provas o ano inteiro, que já cria doenças mentais. Imagina numa pandemia, imagina num momento de isolamento social, um momento de crise econômica, advinda toda essa crise sanitária, humanitária que é a pandemia. Esse ano de 2020, os estudantes tiveram muitas dificuldades, desde o ensino à distância, porque dificuldade de acompanhar o professor, dificuldade de acesso à internet, ao Wi-Fi, banda larga, principalmente nas periferias, dificuldade com o acúmulo de trabalho, acúmulo de afazeres domésticos, tem que sustentar a família ao mesmo tempo que estudar. Então, muitos estudantes, até pela falta do auxílio emergencial, a demora de chegar e agora pela inexistência dele nesse momento tão necessário,
os estudantes tiveram que abandonar os estudos para conseguir garantir o pão de cada dia, né? Porque sem isso não dá para estudar. Então foi mil e umas dificuldades aí para quem queria estudar para o Enem. E isso gera muito desgaste, desânimo, frustrações. Isso é muito propício para desenvolver doenças mentais, depressão, transtorno bipolar, ansiedade. Então tem tudo a ver com esse tema. E ainda mais, né, com os textos base que foram colocados na redação, foi muito apropriado, sendo que um deles falava sobre a questão das redes sociais também, o papel das redes, porque a gente está acostumado em ver, por exemplo, no Instagram, fotos de viagens, fotos de momentos felizes, fotos de muito prazer, tal. Quando se manifesta doenças mentais nas redes sociais, é tratado com muito preconceito. Muitos dizem que é frescura, porque nas redes sociais se busca muito esconder, de uma forma geral, esses problemas mentais. Eles continuam existindo e, na verdade, eles estão numa escala epidêmica, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente agora. Então, as redes sociais acabam reforçando essa situação, tentando impor um padrão de felicidade. E isso é discutido nesse texto base, que ajuda muito a gente a desenvolver a nossa redação. O que reforça essa ideia, esse preconceito em torno da depressão, das doenças mentais, é a ideia da meritocracia, que é uma ideologia muito difundida, aquela ideia de que todo o seu sucesso ou todo o seu fracasso individual é culpa sua, somente sua. Essa ideia individualista que incentiva a competição entre as pessoas, isso gera uma grande autocobrança e aí desenvolve todas essas doenças mentais. E isso pode levar, inclusive, até o suicídio. A gente tem que ficar muito alerta com relação a isso. É um problema real e que, felizmente, a redação está tocando nisso que a gente considera muito um tabu, né? Uma coisa que se silencia muito acerca disso. Sobre esse tema ainda, nós, eu digo, enquanto professor do cursinho popular da Andara dos Palmares e o resto da equipe dos professores que coordena o cursinho, nós resolvemos fazer uma live chamada Saúde Mental, Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida. Foi uma live que a gente fez com uma convidada, que é a professora da USP, Maria Júlia Kovacs. E aí eu indico muito a vocês assistirem, quem não assistiu, porque foi um debate interessantíssimo e que foi, no fim, um acerto aí, né? Meio que por acaso, mas também imaginando, né, que o Enem poderia cobrar esse tema e pela necessidade, pela urgência desse tema, né, na sociedade. Então, o link vai estar aqui na descrição para vocês acessarem, tá bom? O link da live. Agora vamos falar sobre as questões de história. Então, a gente vai entrar aí na área de ciências humanas e suas tecnologias, em específico as questões de história, em que eu vou comentar de uma forma geral, primeiro sobre o conteúdo delas e depois da forma como essas questões foram cobradas. Vendo de uma forma geral, aí, a gente teve 15 questões de história, sendo que 12 foi de história geral e 2 de Brasil. As de história geral, a gente teve 6 questões de Idade Moderna. E dessas questões, a gente tinha colonização nas Américas, Reforma Protestante e Revolução Francesa. A gente também teve 4 questões de antiguidade: Roma, Grécia e Mesopotâmia. A gente também teve uma sobre contemporânea, Idade Contemporânea, e também outra sobre pré-história. Das de Brasil, as 2 de Brasil, uma foi sobre República. A de República, ela tratava sobre o movimento dos seringueiros entre os anos 70 e anos 80. E a outra é sobre Brasil colonial, sobre a Revolução Pernambucana, que foi ali em 1817. E assim, a minha opinião sobre isso é que foi uma prova muito ruim. Por quê? Porque ela foi muito diferente do que a gente está acostumado no Enem, em que as
questões de Brasil estão mais em destaque, assim como as questões contemporâneas, as questões que tocam mais a realidade atual, as questões que a gente tem debatido na sociedade. Não houve nada sobre Era Vargas, nada sobre ditadura militar, nada sobre escravidão no Brasil, nada sobre Segundo Reinado, Revolução Industrial, pós-Segunda Guerra, Guerra Fria. Praticamente eles deram um pulo de 1817 para os anos 70, do século 20. Então, assim, um grande espaço de tempo ali, um período que sempre é muito aproveitado pelas questões do Enem e nada se tocou acerca disso. Além disso, houve um silêncio ensurdecedor do Enem sobre temas e questões que foram discutidos nos últimos tempos. Então, assim, não se falou nada, por exemplo, sobre gripe espanhola, não se falou nada sobre revolta da vacina, nada sobre nazismo, fascismo, nada, como eu disse, sobre escravidão no Brasil, né, que são questões que estão sempre em voga, né? Nada, por exemplo, sobre movimento antirracista nos Estados Unidos, toda a revolta nos anos 60, Martin Luther King, Rosa Parks, enfim. Não se falou nada sobre isso, não caiu nada nessa prova. Aí, no lugar disso, eles resolveram falar sobre o Código de Hammurabi do Império Babilônico. Eles resolveram falar sobre influência francesa na dança de quadrilha, biografias na historiografia, né, que são temas que, assim, claro, eles têm sua importância, mas não são prioridade diante dos debates atuais, das questões atuais. Essas questões ficaram de fora da prova. Esse silêncio em história, ele diz muito mais do que o que se afirma. Será que o Enem quer ignorar os problemas reais da sociedade? Será que o Enem quer ignorar o nosso passado escravocrata? Quer ignorar o autoritarismo ditatorial? Quer ignorar que nós estamos vivendo uma pandemia, a maior pandemia desde a gripe espanhola? Quer ignorar que no Brasil a gente tem uma campanha negacionista, anticientífica, inclusive envolvendo fake news, que é a maior desde a revolta da vacina? E essa desconexão com a realidade da sociedade brasileira contemporânea, ela se distancia das diretrizes, das competências e habilidades definidas nos parâmetros curriculares nacionais, nos PCNs, né, que é, a princípio, o que o Enem se baseia para elaborar a prova. E até os especialistas em sistema de avaliação dizem que os temas que são mais amplamente compartilhados na sociedade, eles vão beneficiar os estudantes que não estudaram nas melhores escolas. E o motivo é simples. Se cair algo sobre escravidão, sobre ditadura militar, nós, no geral, sabemos algo sobre isso. Sabemos coisas porque essas coisas estão sendo sempre debatidas na nossa atualidade, no nosso dia a dia. Ajudaria os estudantes que estão numa situação de mais desvantagem no seu ensino, na sua educação, já que a educação pública é precária, enquanto questões sobre a influência francesa na dança de quadrilha, sobre Código de Hammurabi, isso não está sendo conversado no nosso cotidiano. Então, esse tipo de coisa amplia a exclusão social. Então, essas questões elas têm que ser abordadas. Agora, sobre a forma como o Enem cobrou as questões de história. O Enem ele costuma sempre trazer questões em que ele pede para você interpretar, para você comparar, para você problematizar algumas imagens, seja obras de arte, seja peças publicitárias, seja desenhos, mapas, enfim. Só que dessa vez, nada. Nada disso. Só linguagem formal escrita, só textão e, mais do que isso, textos de difícil acesso de linguagem, né? Com expressões difíceis e que isso não está à altura de um estudante de rede pública de ensino médio. Então a linguagem pode promover exclusão também. E além disso, as questões elas não foram aproveitadas para explorar o conhecimento que a gente tinha sobre os processos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais
Então a gente estudou um monte de coisa, um monte de tema, e não caiu nada que cobrasse aquilo que a gente estudou. Caiu questões mais interpretativas. Então é isso, é isso que eu achei, né? Essa foi a minha análise. É uma opinião, é claro, cada um tem a sua opinião, mas também propõe uma reflexão aí para a gente pensar melhor que Enem que nós queremos. Porque o Enem ele pode tanto ajudar as pessoas a entrar na universidade, ajudar a quem mais precisa, como também ser mais uma barreira para que a gente não consiga entrar. Já é uma barreira, né? A gente sabe naturalmente, mas que ele pode dificultar ainda mais a nossa situação. E a gente não quer isso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Podem colocar aí embaixo nos comentários. Aproveita e também coloca suas dúvidas. O que vocês acharam da prova? Vocês acharam difícil? Quais foram as suas dificuldades? Você achou uma questão mais difícil? Manda ela aqui e a gente resolve junto, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, pedir para que vocês deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, sigam lá no Facebook, no Instagram e até mais!